Quando cheguei ao sítio naquele sábado de manhã e encontrei Manuela na cozinha, soube que tinha cometido o pior erro da minha vida. Ela estava parada em frente à pia, com as mãos submersas na água com sabão, os ombros caídos como se estivesse carregando o peso do mundo inteiro. Seu cabelo, sempre tão bem cuidado, estava preso em um coque desgrenhado. As olheiras estavam tão fundas que parecia não dormir havia dias, e estava chorando em silêncio, daquele jeito que as mulheres choram quando já não têm forças nem para fazer barulho. Atrás dela, na sala que dava para a cozinha, havia pelo menos 8 pessoas. A mãe de Hugo, Rosalva Ferraz, aquela mulher que desde o primeiro dia me olhou como se eu fosse um estorvo no caminho dela. As 2 irmãs dele, Ângela e Marta, com suas vozes estridentes e risadas, que soavam a escárnio. O irmão mais novo, Rubens, com a esposa e os 2 filhos que corriam descontroladamente pela casa. Todos eles estavam largados nos móveis como se fossem donos do lugar, exigindo café, pedindo mais pão, gritando que a geleia tinha acabado. E minha filha, minha Manuela, servia como se fosse a empregada na própria casa. «Manuela, cadê o açúcar?» gritava uma das irmãs sem sequer olhar para ela. «Manuela, esses ovos estão frios. Faça outros», ordenava Rosalva com aquele tom que não admitia réplica. Minha filha se movia de um lado para o outro como um fantasma, obedecendo a cada ordem, limpando cada prato, aguentando cada comentário desdenhoso. E eu, parada na soleira da porta, sentia a raiva começar a subir do mais fundo do meu estômago. Isso não era o que eu tinha planejado. Não foi para isso que comprei aquele sítio. Fazia exatamente 1 ano e meio que Manuela tinha saído do primeiro casamento. Foram 18 anos com um homem que a maltratou de todas as formas possíveis, sem nunca levantar a mão. Ele a ignorava por semanas. Dizia que era inútil, que não servia para nada, que tinha arruinado a vida dele. Quando ela finalmente teve a coragem de pedir o divórcio, ele ficou com tudo, a casa que haviam comprado juntos, as economias, até com o carro que eu tinha dado a ela quando completou 30 anos. Manuela chegou à minha casa com 2 malas e a alma destroçada. Durante meses, eu a vi andar pela minha sala como um zumbi, sem saber o que fazer da vida, sem saber como recomeçar aos 43 anos. Chorava todas as noites, pensando que já tinha perdido a chance de ser feliz, de ter uma família, de ter um lugar próprio neste mundo. E eu, como mãe, como mulher que tinha passado pelas minhas próprias batalhas, decidi fazer algo. Tinha guardado R$50 mil que juntei durante 30 anos trabalhando como contadora, dinheiro que guardei para minha aposentadoria, para os meus últimos anos, para não ser um peso para ninguém. Mas, quando vi minha filha assim, soube que aquele dinheiro tinha um propósito mais importante. Encontrei este sítio nos arredores da capital. Não era grande, mas era lindo. 2 hectares de terra com árvores frutíferas, uma casa de 3 quartos, uma cozinha ampla com janelas que davam para o jardim. Custava R$52 mil. Então tive que pedir um empréstimo de R$7 mil ao banco. Mas não me importei. Quando vi a cara de Manuela no dia em que lhe entreguei as chaves, soube que tinha tomado a decisão certa. «É meu, mãe?» perguntou ela com os olhos cheios de lágrimas. «É mesmo meu?» «Seu e de mais ninguém», respondi, abraçando-a forte. «Um lugar onde você possa recomeçar, onde ninguém a faça se sentir menor do que você é». Naquele dia choramos juntas. Choramos de felicidade, de esperança, daquele sentimento de que finalmente as coisas iriam melhorar. Eu imaginava Manuela vivendo ali tranquila, cultivando o jardim, talvez começando um pequeno negócio de doces e bolos, como sempre tinha sonhado. Eu a imaginava em paz. Nunca imaginei isso. Nunca imaginei que 6 meses depois ela conheceria Hugo no supermercado, que ele seria tão encantador no início, tão atencioso, tão diferente do ex-marido. Nunca imaginei que se casariam tão rápido, apenas 4 meses depois de se conhecerem. E muito menos imaginei que ele traria consigo esta família, que agora tinha transformado o refúgio da minha filha em seu centro de férias particular. «Aline, que surpresa!» disse Rosalva quando finalmente me viu parada na entrada da cozinha. A voz dela era doce, mas os olhos eram frios como gelo. Não sabíamos que viria hoje. «O sítio é meu.
Falei com a voz tranquila, embora por dentro estivesse fervendo. Posso vir quando quiser. Ela sorriu, mas não era um sorriso amável. Era o sorriso de alguém que acredita que já venceu, que já tem tudo sob controle. Claro, claro, disse ela, levantando-se do sofá e caminhando em minha direção com aquela segurança de quem se sente dona do lugar. Embora, tecnicamente, agora seja da sua filha e do meu filho, né? Eles são casados. O que é de um é do outro. Senti a pele arrepiar. Aquela mulher sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia exatamente em quais botões apertar. Manuela, chamei, sem tirar os olhos de Rosalva, que era o nome daquela víbora vestida de senhora respeitável. Venha cá, por favor. Minha filha levantou o olhar da pia. Os olhos estavam vermelhos e inchados. Olhou para mim com uma mistura de alívio e medo, como se minha presença pudesse salvá-la, mas também piorar as coisas. Estou ocupada, mãe, disse com a voz embargada. Tenho que acabar de limpar o café da manhã. Que outro limpe, falei com firmeza. Venha cá agora. Rosalva riu. Riu na minha cara como se eu tivesse contado a piada mais engraçada do mundo. Ai, Aline, não seja dramática. Manuela só está ajudando com os afazeres. Somos família, não somos? Famílias se ajudam. Olhei ao redor da sala. As duas irmãs de Hugo estavam largadas no sofá, assistindo à novela com os pés na minha mesa de centro. O irmão estava no jardim, fumando sem preocupação alguma. As crianças tinham deixado um rastro de brinquedos e comida por todo o chão, e nenhum deles movia um dedo para ajudar. Há quanto tempo estão aqui? Perguntei. 2 semanas, respondeu Rosalva como se fosse a coisa mais normal do mundo. E vamos ficar o verão inteiro. Hugo nos convidou, diz que tem espaço de sobra e que para que ter um sítio se não for para compartilhar com a família? 2 semanas. Minha filha estava vivendo aquele inferno havia 2 semanas e não tinha me dito nada. E onde está Hugo? Perguntei, tentando manter a calma, embora a cada segundo sentisse a pressão no meu peito aumentar. Saiu com o pai para ver uns terrenos, respondeu Rosalva, ajeitando-se de novo no sofá como se fosse o trono pessoal dela. Voltam para o almoço. Aliás, Manuela, já são quase 11 horas. Você devia começar a preparar algo. Sabe que meu filho não gosta de comer tarde. Manuela assentiu em silêncio e começou a tirar panelas do armário com movimentos mecânicos, como um robô programado para obedecer. Ver minha filha assim me partia a alma. Esta não era a mulher que eu tinha criado. Não era a mulher forte que tinha sobrevivido a um casamento abusivo e encontrado a coragem para recomeçar. Caminhei até ela e toquei o braço suavemente. Ela estremeceu, como se meu toque a tivesse queimado, e então vi algo que me gelou o sangue. Ela tinha marcas vermelhas nos pulsos, como se estivesse esfregando pratos e chão durante horas sem descanso. As mãos estavam rachadas, inchadas. As unhas, que sempre mantinha perfeitas, estavam quebradas e sujas. Manuela, preciso falar com você, disse em voz baixa. A sós. Aline, por que não se senta um pouco conosco? Interrompeu Ângela, a mais jovem, eu acho. Estamos vendo uma novela ótima. Manuela, pode trazer um café para sua mãe? Não vim ver televisão, respondi, sem sequer olhar para ela. Vim falar com minha filha. Ai, que gênio, murmurou Marta, alto o suficiente para que eu ouvisse. Dá para ver de onde Manuela tirou essa atitude. Virei-me para encará-la. Era uma mulher de uns 35 anos, com o cabelo tingido de loiro e as unhas tão longas que me perguntava como podia fazer qualquer coisa com elas. Estava comendo uvas de uma tigela, cuspindo as sementes diretamente na minha mesa de madeira. Que atitude? Perguntei com a voz perigosamente calma. Ela deu de ombros, sem desviar os olhos da televisão. Nada, nada. Só digo que às vezes Manuela fica meio sensível, como se fazer uns poucos afazeres fosse o fim do mundo. Respirei fundo, 1, 2, 3 vezes. Havia me prometido há anos que nunca perderia o controle na frente de gente que não valia a pena, que nunca lhes daria o prazer de me ver explodir, mas aquela gente estava testando cada grama de paciência que eu tinha. Manuela, vamos para fora, falei, pegando o braço da minha filha com firmeza, mas com cuidado. Mas o almoço... Começou ela a protestar. O almoço pode esperar. Tirei-a da cozinha antes que mais alguém pudesse objetar.
Caminhamos em direção ao Jardim dos Fundos, longe dos olhares e ouvidos daquela família de parasitas. Manuela andava com a cabeça baixa, arrastando os pés, como se pesassem 50 quilos cada um. Quando chegamos ao velho balanço que eu mesma tinha instalado na semana seguinte à compra do sítio, a fiz sentar. Ajoelhei-me em frente a ela, ignorando a dor nos meus joelhos de 70 anos, e peguei suas mãos destroçadas entre as minhas. Conte-me, disse simplesmente. Conte-me tudo. E então, como se alguém tivesse aberto uma comporta, Manuela começou a chorar. Não aquele choro silencioso que eu tinha visto na cozinha, mas um choro profundo, dilacerante, o choro de alguém que tinha contido tudo por tempo demais. Eu não sei como aconteceu, mãe, soluçou. Estava tudo indo tão bem. Hugo era tão bom comigo, tão diferente, me fazia sentir especial, importante. Ele nunca mencionou que a família dele era assim. Nunca me disse que a mãe dele era tão controladora, opressora, abusiva. Ela assentiu enquanto as lágrimas continuavam caindo. Quando nos casamos, eles só vinham nos visitar de vez em quando. Um domingo aqui, um sábado ali. Rosalva sempre fazia comentários, mas Hugo dizia que era o jeito dela, que não falava por mal. Eu tentei me dar bem com ela, mãe. Juro que tentei. Eu sei, meu amor, eu sei. Mas há 3 semanas, Rosalva ligou para Hugo dizendo que precisava de um favor, que o locador tinha subido muito o aluguel do apartamento e ela precisava de um lugar para ficar enquanto encontrava algo mais barato. Hugo me perguntou se podia vir por uns dias. Eu não queria, mas como eu ia dizer não? É a mãe dele. Senti a raiva crescer dentro de mim, mas me mantive calada, deixando-a falar. Ela chegou com 2 malas, continuou Manuela. Disse que seria só uma semana. Mas no 3º dia, Ângela chegou com as coisas dela, dizendo que tinha brigado com o namorado e precisava de um lugar para ficar. Depois Marta chegou dizendo que o apartamento dela estava em reforma. Depois Rubens, com a esposa e os filhos, dizendo que queriam passar uns dias no campo. E Hugo não disse nada, afirmei. Não questionou? Manuela negou com a cabeça. Ele diz sim para tudo. Se a mãe pede, ele não consegue negar. Diz que devemos hospitalidade porque é a família dele, que esta casa é grande o suficiente para todos, que eu estou exagerando quando reclamo. Exagerando? Repeti, sentindo a temperatura do meu sangue subir. Exagerando quando estão tratando você como empregada na sua própria casa? Rosalva diz que é minha obrigação como nora atender a família, que é assim que as coisas são na família deles, que uma boa esposa sempre coloca as necessidades dos outros em primeiro lugar. Manuela limpou as lágrimas com as costas da mão e eu pensei. Pensei que talvez ela tivesse razão. Talvez eu que esteja sendo egoísta. Talvez seja assim que as famílias normais funcionam, e eu não sei por que cresci só com você. Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Minha filha estava duvidando de si mesma, do seu valor, do seu direito de ser tratada com respeito no próprio lar, e tudo porque uma mulher manipuladora tinha encontrado um jeito de entrar na cabeça dela. Manuela, olhe para mim, falei, pegando o rosto dela entre as minhas mãos. Olhe nos meus olhos. Ela levantou o olhar devagar. Seus olhos castanhos, tão parecidos com os meus, estavam cheios de dor e confusão. Nada disso é normal. Falei com a voz firme. Nada disso está certo. Uma família não usa você. Uma família não explora você. Uma família não faz você se sentir uma estranha na sua própria casa. Mas Hugo diz... Eu não me importo com o que Hugo diz, interrompi. Esta casa não é de Hugo. Esta casa é sua. Eu a coloquei no seu nome, lembra? Só o seu nome está nas escrituras. Eu me certifiquei disso, especificamente para que ninguém jamais pudesse tirar de você. Quando comprei o sítio, fui muito clara com o Dr. Ricardo Santos. Disse-lhe que queria que tudo estivesse apenas no nome de Manuela. Nem eu aparecia como coproprietária. Eu tinha aprendido, no meu próprio casamento, há 40 anos, que uma mulher precisa ter algo que seja completamente dela, algo que ninguém possa tocar, algo que lhe dê segurança e poder. Mas nós somos casados, disse Manuela com a voz baixa. O que é meu é dele. Não, falei com firmeza. Esta casa é um bem particular que você adquiriu antes do casamento. Legalmente é só sua. E isso significa que você decide quem fica e quem vai embora. Vi algo mudar nos olhos da minha filha. Uma pequena faísca de esperança, talvez. Ou talvez de rebeldia.
Eu não posso expulsá-los, mãe, sussurrou. Hugo jamais me perdoaria. E ele está perdoando você por ser infeliz? Está perdoando você por chorar na sua própria cozinha? Ele está defendendo você da família dele? Silêncio. Um silêncio que dizia mais do que 1000 palavras. Onde você dorme, Manuela? Perguntei de repente. Uma pergunta que tinha acabado de cruzar minha mente. Ela baixou o olhar de novo. No sofá da sala pequena. E o seu quarto? Rosalva disse que precisava de uma cama confortável por causa da coluna, e como o quarto principal tem o colchão mais novo, não pude ouvir mais. Levantei-me do chão com uma determinação que não sentia há anos. Levante-se, falei para Manuela, estendendo a mão. Ela me olhou confusa, limpando as últimas lágrimas das bochechas. O que você vai fazer, mãe? Vou lembrar aquela gente de quem é esta casa. Caminhei de volta para a cozinha com Manuela me seguindo. Eu podia sentir o tremor dela atrás de mim, provavelmente aterrorizada com o que poderia acontecer, mas eu tinha tomado uma decisão. Tinha visto o suficiente, tinha ouvido o suficiente, e não ia permitir que ninguém, absolutamente ninguém, tratasse minha filha daquela maneira. Quando entramos, a cena era exatamente a mesma que eu tinha deixado. Rosalva no sofá como uma rainha, as irmãs largadas assistindo à televisão, as crianças correndo e gritando sem supervisão. A bagunça estava pior do que antes. Havia suco derramado no chão, migalhas de pão por toda parte, pratos sujos empilhando-se em todas as superfícies disponíveis. Manuela, você voltou, disse Rosalva sem sequer olhar para ela. Perfeito, preciso que me prepare um chá de camomila e que se certifique de que esteja bem quente desta vez. O desta manhã estava morno. Plantei-me em frente à televisão, bloqueando completamente a tela. Todos os olhares se voltaram para mim. Com licença, disse Marta com aquele tom de adolescente mimada. Estamos assistindo a isso. Já não estão mais. Respondi com a voz calma, mas firme. Procurei o controle remoto que estava jogado entre as almofadas do sofá e desliguei a televisão. O que você pensa que está fazendo? Levantou-se Rosalva, o rosto se transformando em uma máscara de indignação. Você não pode chegar aqui e... Posso e estou fazendo, interrompi. Esta é a casa da minha filha e acho que é hora de termos uma conversa sobre as regras. Rosalva riu, mas era uma risada sem humor. Regras, Aline. Acho que você não entende como as coisas funcionam. Meu filho é casado com sua filha. Isso nos torna família, e a família não precisa de regras para se visitar. Visitar, repeti a palavra, deixando-a flutuar no ar. Essa é uma palavra interessante. Uma visita dura um dia, talvez 2, talvez um fim de semana, se vocês se dão muito bem, mas vocês estão há 2 semanas aqui. Isso não é uma visita, é uma invasão. Ângela levantou-se do sofá, cruzando os braços. Olha, senhora, não sei o que Manuela te disse, mas nós não somos nenhuma invasão. Hugo nos convidou. É a casa dele, tanto quanto é dela. Não, falei, olhando diretamente nos olhos dela. Não é. Esta casa está unicamente no nome de Manuela. Hugo não tem nenhum direito legal sobre esta propriedade, então, tecnicamente, nem ele pode convidar ninguém sem a permissão dela. Vi as expressões mudarem, confusão, surpresa e depois algo que parecia medo nos olhos de Rosalva. Isso não pode ser verdade, disse ela lentamente. Hugo nos disse que a casa era de ambos. Hugo mentiu para vocês, ou simplesmente presumiu algo que não é verdade. Virei-me para Manuela, que estava parada na entrada da cozinha com os olhos arregalados. Manuela, diga à sua sogra de quem é esta casa. Ela engoliu em seco, olhando entre a sogra e eu. Eu podia ver a batalha interna no rosto dela, o medo de enfrentar aquela mulher que a tinha dominado por semanas. Mas então algo mudou. Vi os ombros dela se endireitarem um pouco, o queixo se levantar em apenas 1 centímetro. É minha, disse com a voz trêmula, mas audível. Minha mãe me deu antes de conhecer Hugo, está só no meu nome. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Rosalva olhava para nós duas como se estivesse recalculando toda a situação. Eu podia ver as engrenagens girando na cabeça dela, procurando uma nova estratégia, uma nova forma de manipular a situação a seu favor. Bom, disse finalmente, com um sorriso forçado. Isso não muda nada, não é? Manuela quer que a gente fique. Ela é tão doce, tão generosa. Não é como outras noras que conheci, que são egoístas e mesquinhas.
Ela entende o valor da família. Ela estava usando a arma mais antiga do livro, a culpa, fazendo parecer que qualquer objeção de Manuela significaria que era uma pessoa ruim, uma esposa ruim, uma nora ruim. Manuela, falei, sem tirar os olhos de Rosalva, você quer que esta gente esteja aqui? Houve uma pausa longa. Todos os olhos estavam sobre minha filha. Eu pude ver como ela lutava com a resposta, como anos de condicionamento do primeiro casamento lhe diziam que tinha que ser amável, que tinha que agradar a todos, que dizer o que realmente pensava a transformaria em uma pessoa horrível. Começou Manuela com a voz fraca. A verdade, meu amor, falei suavemente. Só a verdade. Ela respirou fundo e quando falou, a voz estava mais forte. Não, eu não quero que fiquem aqui. Rosalva ofegou, como se tivesse levado um tapa. Ângela e Marta se entreolharam com expressões de choque. Até as crianças pararam de correr por um momento. Você não pode estar falando sério, disse Rosalva. Depois de tudo que fizemos por você, depois de aceitarmos você na nossa família, depois que meu filho salvou você de ser uma mulher divorciada e sozinha, e ali estava a verdadeira face daquela mulher, não o tom doce e manipulador, mas o veneno puro. Salvou? Repeti, sentindo a raiva finalmente encontrar a voz. Seu filho não salvou ninguém. Manuela não precisava ser salva. Ela tinha a própria casa, a própria vida. Se alguém se beneficiou deste casamento, foi ele. Como você se atreve? Rosalva deu um passo em minha direção, os olhos em chamas. Meu filho é um bom homem, trabalha duro. É ele quem paga as contas desta casa. Que contas? Perguntei. A luz, a água, porque imagino que com 8 pessoas vivendo aqui, essas contas devem estar bem altas ultimamente. Ela abriu a boca para responder, mas a fechou rapidamente. Eu tinha acertado na ferida. Manuela, falei, virando-me para minha filha. Quem tem pago as contas de consumo desde que eles chegaram? Ela baixou o olhar. Eu! Hugo diz que o dinheiro dele está apertado este mês porque ele está economizando para um projeto. E a comida? Esta casa estava cheia de comida quando eu a deixei, há 3 semanas. Agora vejo que a despensa está quase vazia. Eu fiz as compras, admitiu Manuela. 3 vezes esta semana, quase R$800 no total. R$800. Minha filha tinha gastado R$800 para alimentar aquela família de aproveitadores em 2 semanas. E eles contribuíram com algo? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Manuela negou com a cabeça. Virei-me para Rosalva com um sorriso frio. Então, deixe-me ver se entendi direito. Vocês chegaram aqui, se instalaram na casa da minha filha, têm comido a comida dela, usado a água e a luz dela, dormido na cama dela e ainda por cima a transformaram na empregada pessoal de vocês. E tudo isso sem pagar um único centavo. Somos família, repetiu Rosalva, mas agora a voz dela soava menos segura. Família não cobra uns dos outros. Você tem razão, falei, assentindo lentamente. Família não cobra, mas família também não explora. Família não humilha. Família não transforma o seu lar na sua prisão. Isso é ridículo, interveio Marta, levantando-se do sofá. Mãe, você não tem que ouvir isso. Quando o Hugo chegar, ele vai colocar essas 2 no lugar delas. Hugo não vai fazer nada. Falei com uma certeza que surpreendeu até Manuela. Porque para quando o Hugo chegar, vocês já não estarão mais aqui. A sala ficou em completo silêncio. Até as crianças tinham ficado quietas, sentindo a tensão no ar. O que você disse? Perguntou Rosalva lenta, perigosamente. O que vocês ouviram? Respondi. É hora de fazerem as malas e irem embora. Todos vocês. Rosalva olhou para mim, como se eu tivesse enlouquecido. Depois, soltou uma gargalhada seca, sem humor, cheia de desprezo. Você não pode nos expulsar, disse, cruzando os braços. Esta não é a sua casa, Aline. É da sua filha e do meu filho. E até onde eu sei, meu filho tem tanto direito de estar aqui quanto qualquer um. O seu filho pode ficar se Manuela decidir, respondi. Mas vocês não são bem-vindos. E quem vai nos expulsar? Perguntou Ângela com um sorriso zombeteiro. Você? Uma senhora de 70 anos? Por favor. Aproximei-me dela lentamente, olhando diretamente nos olhos. Ela era mais alta do que eu, mais jovem.
Provavelmente pensava que isso lhe dava algum tipo de vantagem, mas eu tinha vivido 70 anos neste mundo. Tinha criado uma filha sozinha depois que meu marido morreu, quando Manuela tinha apenas 5 anos. Tinha trabalhado em escritórios cheios de homens que pensavam que podiam me intimidar. Tinha sobrevivido a perdas, traições e dor que esta menina mimada não podia sequer imaginar. Cuidado ao subestimar as mulheres mais velhas. Falei em voz baixa, mas firme. Nós sobrevivemos a muita coisa para ter medo de gente como você. Ângela recuou um passo, o sorriso vacilando. Manuela, disse Rosalva, ignorando-me completamente e virando-se para minha filha. Você não vai permitir isso, vai? Não vai deixar sua mãe vir aqui causar problemas no seu casamento. Pense no Hugo. Pense no que ele vai sentir quando souber que você expulsou a família dele. E lá estava a manipulação de novo, a chantagem emocional. A forma de fazer Manuela duvidar de si mesma, de fazê-la se sentir culpada por querer paz na própria casa. Vi Manuela abrir a boca, provavelmente para ceder, para se desculpar, para dizer que estava tudo bem, mas, antes que pudesse falar, eu intervim. Hugo pode se sentir como quiser, falei, mas terá que entender que a esposa dele merece respeito na sua própria casa. E se não consegue entender isso, então talvez precise se perguntar que tipo de homem ele é. Você está tentando destruir o casamento deles, acusou Rosalva, a voz aumentando de volume. É isso que você está fazendo, não é? Você nunca gostou que sua filha encontrasse alguém, sempre quis mantê-la dependente de você. Aquela acusação era tão absurda que quase me fez rir. Eu, que tinha gasto as economias de uma vida inteira para dar independência a minha filha. Eu, que tinha trabalhado em 2 turnos durante anos para garantir que nunca lhe faltasse nada. Eu, que tinha rezado todas as noites para que ela encontrasse alguém que a fizesse feliz de verdade. Não vou dignificar isso com uma resposta, falei simplesmente. Vocês têm 1 hora para arrumar as coisas e sair desta propriedade. 1 hora? Gritou Marta. Você está louca? Temos malas, caixas, as crianças têm brinquedos por toda a casa. Então, sugiro que comecem agora, em vez de continuarem discutindo. Rubens, que tinha ficado calado esse tempo todo, fumando no jardim, finalmente entrou. Era um homem corpulento de uns 40 anos, com barriga de cerveja e uma expressão perpetuamente entediada no rosto. O que está acontecendo aqui? Perguntou, olhando entre a mãe e eu. Esta mulher está nos expulsando, disse a esposa dele, uma mulher magra com voz esganiçada que não tinha aberto a boca até então. Você pode acreditar, está nos expulsando. Rubens olhou para mim de cima a baixo, avaliando-me. Eu podia ver o desprezo nos olhos dele, o jeito que presumiu que podia me intimidar só por ser homem, só por ser fisicamente maior. Senhora, disse com uma voz que tentava soar ameaçadora. Acho que a senhora está um pouco confusa. Esta é a casa do meu irmão e nós somos convidados do meu irmão, então a senhora não tem autoridade para nos dizer nada. Tirei meu celular do bolso. Um gesto simples, mas que fez com que todos se enrijecessem. O que você vai fazer? Perguntou Rosalva com suspeita. Ligar para a polícia? Não seja ridícula. Eles não vão fazer nada. Não cometemos crime nenhum. Não vou ligar para a polícia. Falei, discando um número que eu sabia de cor. Vou ligar para meu advogado, Dr. Ricardo Santos. Vi as expressões mudarem. Advogado. Essa palavra tem poder, tem peso, significa consequências legais, documentos, coisas oficiais que não podem ser ignoradas ou manipuladas com palavras doces. O telefone tocou 2 vezes antes que ele atendesse. Aline, que surpresa! Como você está? Oi, Ricardo, falei em voz alta, certificando-me de que todos pudessem ouvir. Preciso que me esclareça algo sobre as escrituras do sítio que compramos para Manuela no ano passado. Claro, diga. A casa está unicamente no nome dela, correto? O marido não tem nenhum direito de propriedade, correto? É um bem particular adquirido antes do casamento. Está completamente no nome dela. Por quê? Há algum problema? Há pessoas na propriedade que se recusam a sair quando solicitadas a fazê-lo. Minha filha pode legalmente exigir que se retirem? Absolutamente. É propriedade privada dela. Se ela pedir para alguém sair e essa pessoa se recusar,
Isso constitui invasão de propriedade. Ela pode chamar a polícia, e eles terão que escoltá-los para fora. Olhei para Rosalva enquanto ouvia cada palavra que saía do telefone. O rosto dela tinha ficado pálido. E se forem parentes do marido dela? Perguntei. Não importa, a lei é clara. Propriedade privada significa que o dono decide quem pode estar ali e quem não pode. O fato de serem parentes do marido não lhes dá nenhum direito legal. Perfeito. Muito obrigada, Ricardo. Se precisar de mais alguma coisa, eu ligo. Desliguei o telefone e o guardei no bolso. O silêncio na sala era absoluto. Vocês ouviram isso? Perguntei, olhando para cada um deles. Se não estiverem fora desta propriedade em 1 hora, Manuela vai chamar a polícia. E acreditem, vocês não vão querer que isso aconteça. Os policiais não são amáveis quando têm que tirar gente que invade propriedades alheias. Isso é inacreditável, murmurou Rosalva. Absolutamente inacreditável. Espere só até Hugo descobrir isso. Espere até ele saber que a própria esposa expulsou a família dele para a rua. Hugo está livre para ter a opinião dele, falei. Mas esta é a realidade. A família dele abusou da hospitalidade de Manuela. Transformaram a casa dela no hotel pessoal de vocês, gastaram o dinheiro dela, ocuparam o espaço dela e a trataram como empregada. E agora, isso acabou. Nós não fizemos nada disso, gritou Marta. Manuela está exagerando como sempre. É tão dramática. Dramática, repeti, sentindo a temperatura da minha voz baixar perigosamente. Minha filha tem as mãos destroçadas de tanto limpar e cozinhar para vocês. Não dormiu na própria cama por 2 semanas porque sua mãe se apossou dela. Gastou R$ 800 em comida que vocês devoraram sem contribuir com 1 centavo. E você a chama de dramática? Marta abriu a boca para responder, mas não saiu nada, porque ela sabia que era verdade. Todos eles sabiam. Mãe, disse Manuela com a voz trêmula, na posição dela na entrada da cozinha. O que vai acontecer quando Hugo chegar? Era a pergunta que tinha pairado no ar esse tempo todo. Hugo, o marido, o filho de Rosalva, o homem preso no meio de tudo aquilo. Isso depende dele, respondi honestamente. Ele pode ficar bravo, pode tentar defender a família dele, ou pode ver isso pelo que realmente é, uma intervenção necessária para proteger o casamento e a saúde mental da esposa. Ele vai ficar do nosso lado, disse Rosalva com certeza. Meu filho sabe qual é o lugar dele, sabe que a família vem em primeiro lugar. A família dele é a Manuela, agora, falei, olhando diretamente para ela. Quando se casou com ela, ela se tornou a prioridade dele, não vocês, ela. Isso é o que você pensa, cuspiu Rosalva. Mas um filho é sempre um filho. O sangue é mais forte do que qualquer papel de casamento. E ali estava a verdade real, a crença profunda daquela mulher de que o filho dela sempre lhe pertenceria, de que nenhuma esposa poderia ser mais importante do que a mãe dele. Era uma batalha que Manuela nunca poderia vencer, não enquanto Hugo continuasse preso às manipulações de Rosalva. Vocês têm 50 minutos, falei, olhando para o meu relógio. Sugiro que parem de falar e comecem a arrumar as malas. Por um momento, ninguém se moveu. Todos ficaram parados, olhando para mim, como se esperassem que eu recuasse, que dissesse que era só uma brincadeira, que é claro que eles podiam ficar, mas eu não me movi. Fiquei ali plantada firmemente, com os braços cruzados e uma expressão que deixava claro que eu não ia mudar de ideia. Finalmente, foi Rubens quem falou. Isso é uma estupidez. Vou ligar para o Hugo. Pegou com o telefone e discou. Todos esperamos em silêncio enquanto o telefone tocava. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, caixa postal. Ele não está atendendo, murmurou, guardando o telefone com frustração. Então, sugiro que comecem a arrumar as malas e expliquem a situação quando ele finalmente atender. Falei sem compaixão. Rosalva me fuzilou com o olhar. Se olhares matassem, eu estaria morta no chão. Mas eu tinha enfrentado olhares piores. Tinha enfrentado chefes que gritavam comigo, médicos que me davam más notícias, funcionários de banco que me diziam que eu não me qualificava para empréstimos. Um olhar raivoso de uma mulher manipuladora não ia me fazer recuar. Está bem, disse finalmente, com a voz gelada. Nós vamos, mas isso não vai ficar assim. Hugo vai saber exatamente o que aconteceu aqui hoje.
E virou-se para minha filha com uma expressão de profunda decepção. Espero que você esteja pronta para as consequências de ter jogado a culpa no seu marido por defender sua mãe, em vez do seu casamento. Era a última flecha dela, a última tentativa de plantar sementes de dúvida e culpa no coração de Manuela. E por um segundo vi como funcionava. Vi os olhos da minha filha se encherem de medo, os ombros encolherem. Manuela não está jogando a culpa em ninguém. Intervim, antes que Rosalva pudesse fazer mais estragos. Está defendendo o direito dela de viver em paz na sua própria casa. Se Hugo tem um problema com isso, então o problema é dele, não dela. Rosalva soltou um som de desprezo e seguiu em direção ao quarto principal, aquele que ela tinha ocupado como se fosse dela. Ângela e Marta a seguiram, murmurando entre elas alto o suficiente para ouvirmos palavras como ingrata e terrível. Rubens ficou um momento a mais, olhando para mim com algo que parecia entre respeito e ressentimento. Sabe que vai causar uma guerra familiar, não sabe? Disse. Se defender minha filha causa uma guerra? Respondi tranquilamente. Então, que assim seja. Ele negou com a cabeça e saiu para o jardim para recolher as coisas dos filhos. A esposa o seguiu, lançando-me olhares venenosos enquanto recolhia brinquedos do chão. Quando finalmente ficamos sozinhas na sala, Manuela desabou no sofá, o corpo tremendo. Sentei-me ao lado dela e a abracei forte, como quando era criança e tinha pesadelos. Eu fiz o certo, mãe? Perguntou com a voz embargada. Ou acabei de destruir meu casamento? Meu amor... Falei, acariciando o cabelo dela. Um casamento que só pode sobreviver se você aceitar ser maltratada não é um casamento que vale a pena salvar. Mas eu amo o Hugo. Eu sei, e talvez ele ame você também, mas amor não é suficiente se não vier acompanhado de respeito. E a família dele não a respeita, e pior ainda, ele não a defendeu deles. Ficamos assim por vários minutos, ouvindo o som de malas sendo arrastadas, gavetas abrindo e fechando, vozes discutindo em quartos distantes, o som de uma invasão finalmente sendo desmantelada. Eu tenho medo, admitiu Manuela. Tenho medo que Hugo me deixe, de ficar sozinha de novo, de ter fracassado em outro casamento. Escute-me bem, falei, pegando o rosto dela entre as minhas mãos para que me olhasse nos olhos. Se Hugo deixar você porque você não permitiu que a família dele a maltratasse, então ele fez um favor a você, porque isso significaria que ele nunca foi o homem que você pensou que fosse, e você merece coisa melhor do que isso. Mas eu tenho 43 anos, mãe. Quem vai me querer nesta idade? Eu já fracassei uma vez. Você não fracassou em nada, interrompi com firmeza. Seu primeiro marido era um abusador. A culpa não foi sua. E se este casamento não funcionar, a culpa também não será sua. A culpa é dos homens que não sabem dar valor às mulheres extraordinárias que têm ao lado. Ela apoiou a cabeça no meu ombro e chorou. Não o choro silencioso da cozinha, nem o choro histérico do jardim. Este era um choro de alívio, de libertação, de anos de conter emoções, porque tinha que ser forte, porque tinha que manter a paz, porque tinha que ser a boa esposa, a boa nora, a boa mulher. Meia hora depois, ouvimos o som de veículos chegando. Meu coração acelerou um pouco. Hugo tinha chegado. Manuela se enrijeceu imediatamente ao meu lado, limpando rapidamente as lágrimas. Está tudo bem, falei, apertando a mão dela. Eu estou aqui. Você não está sozinha. A porta se abriu e Hugo entrou. Um homem de estatura mediana, com o cabelo começando a embranquecer nas têmporas. Atrás dele vinha o pai, um homem mais velho e calado que raramente dizia algo nas reuniões de família. O que está acontecendo aqui? Perguntou Hugo, olhando as malas empilhadas na sala. Por que estão arrumando as coisas? Vão viajar ou algo assim? Rosalva saiu do quarto como uma tempestade, o rosto vermelho de fúria. Hugo, graças a Deus você chegou. Sua sogra enlouqueceu. Está nos expulsando da casa. Hugo olhou para mim, confuso. Depois, olhou para Manuela. O quê? Do que ela está falando? Hugo, começou Manuela com a voz trêmula, mas eu me levantei e falei por ela. Pedi à sua família que se retire desta propriedade, porque eles têm abusado da hospitalidade de Manuela por 2 semanas. Abusando? Repetiu Hugo, como se a palavra não fizesse sentido. Eles são minha família. Eu disse que podiam ficar o tempo que precisassem. Esta não é a sua casa para fazer esses convites.
Falei com calma, mas firmeza. Como assim? Não é minha casa. A voz dele subiu de volume. Eu sou o marido da Manuela. Eu moro aqui. É claro que é minha casa. Morar em uma casa não a torna legalmente sua, expliquei. Esta propriedade está unicamente no nome de Manuela. É um bem particular que ela adquiriu antes de se casar com você. Você não tem nenhum direito de propriedade sobre este sítio. Vi o rosto dele mudar, processando aquela informação que claramente ele não sabia ou tinha escolhido ignorar. Isso não importa. Somos casados. O que é dela é meu. Não, neste caso, falei, negando com a cabeça. E mesmo que legalmente fosse compartilhado, o que não é, você ainda não teria o direito de convidar gente que maltrata sua esposa na própria casa dela. Maltratar? Hugo virou-se para a mãe. O que ela está dizendo? Você as maltratou? Rosalva fez a melhor cara de vítima inocente. Claro que não, filho. Fomos nada mais do que gentis com Manuela. Ela está exagerando, como sempre. Você sabe como ela é. Como eu sou? Perguntou Manuela, levantando-se do sofá, a voz dela mais forte agora. Como eu sou? Hugo, diga. Ele ficou calado, claramente incomodado por estar preso entre a mãe e a esposa. Eu sou exagerada quando choro porque sua mãe dorme na nossa cama e eu no sofá? Continuou Manuela, a voz trêmula, mas firme. Eu sou exagerada quando gasto todo o meu dinheiro para alimentar sua família enquanto você economiza para um projeto? Eu sou exagerada quando levanto às 5 da manhã para preparar café da manhã para 8 pessoas e vou dormir às 11 da noite depois de limpar a bagunça de todo mundo? Manuela, você está sendo dramática, disse Hugo, mas a voz dele soava menos convencida. Não, disse Manuela, dando um passo em direção a ele. Não sou dramática. Estou exausta, estou ferida, estou cansada de você me ignorar quando digo que sua família está me machucando. Hugo abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. Eu o vi olhar para a mãe, depois para Manuela, depois para mim. Estava procurando uma saída, uma forma de resolver aquilo sem ter que tomar partido. Mas essa opção já não existia. Hugo, disse Rosalva, com a voz suave, manipuladora. Sua esposa está deixando a mãe dela vir aqui destruir nossa família. Você vai permitir isso? Vai deixar uma estranha nos separar? Eu não sou uma estranha, falei com a voz gelada. Eu sou a mulher que comprou esta casa para a filha, a mulher que está protegendo a filha do abuso. E se você vê isso como algo negativo, então o problema é você. Ninguém está abusando de ninguém, insistiu Rosalva. Somos família. Famílias convivem, se ajudam, compartilham espaços. E o que vocês compartilharam? Perguntou Manuela, a voz dela agora mais forte, mais segura. O que vocês trouxeram para esta casa, além de mais trabalho para mim? Silêncio. Ninguém respondeu porque não havia resposta. Eu pergunto, continuou Manuela, olhando para cada membro da família Ferraz. Quanto dinheiro vocês colocaram para a comida, para a luz, para a água que gastam nos banhos de 40 minutos, para o gás que usam quando deixam o fogão ligado a manhã toda? Eu não sabia que você guardava contas, murmurou Ângela com sarcasmo. Eu não guardo contas, respondeu Manuela. Mas quando você gasta R$ 800 em 2 semanas em comida para gente que nem sequer agradece, você começa a notar. Hugo empalideceu. R$ 800? Sim, Hugo, R$ 800 do meu dinheiro, porque você disse que estava apertado este mês. Mas parece que você não está tão apertado a ponto de não poder sair com seu pai para ver terrenos, o que provavelmente significava ir tomar café da manhã e cerveja enquanto eu cozinhava para sua família. Vi algo se quebrar na expressão de Hugo, uma pequena rachadura na fachada de que estava tudo bem. Manuela, eu não sabia que você se sentia assim, disse com a voz mais suave. Eu te disse, respondeu ela. E agora havia lágrimas nos olhos dela, mas também havia fogo. Eu te disse 3 vezes. Na primeira vez, você me disse para não exagerar. Na segunda vez, você me disse que sua mãe só estava tentando ajudar. Na terceira vez, você ficou bravo comigo e disse que eu era quem tinha o problema, não sua família. Filho, interrompeu Rosalva, não deixe que ela o manipule. Ela está usando lágrimas para fazer você se sentir culpado. Basta, gritou Hugo de repente, surpreendendo a todos. Já basta, mãe. Rosalva recuou como se tivesse levado um golpe. Claramente, não estava acostumada a que o filho falasse assim com ela.
Você sabia que Manuela não dorme na nossa cama desde que você chegou? Perguntou Hugo à mãe, a voz dele tremendo de emoção contida. Você sabia que ela está dormindo no sofá? Você se importou em perguntar se ela estava confortável? Eu tenho problemas na coluna, balbuciou Rosalva. Preciso de um colchão firme, pensei que Manuela entenderia. E por que você não dormiu em um dos quartos de hóspedes? Perguntou Hugo. Por que tinha que pegar o nosso quarto? Rosalva não tinha resposta para aquilo, porque a verdade era óbvia. Ela tinha pegado o quarto principal porque podia, porque ninguém a tinha impedido, porque queria estabelecer dominância sobre o território. Hugo passou as mãos no rosto, respirando fundo. Quando falou de novo, a voz soava cansada, derrotada. Mãe, acho que a senhora deve ir embora. O quê? Rosalva olhou para ele como se tivesse acabado de traí-la da pior maneira possível. Hugo, você não pode estar falando sério. Eu sou sua mãe. Eu sei, e amo a senhora. Mas Manuela tem razão. Vocês se aproveitaram da bondade dela e eu permiti porque não queria ver o que estava acontecendo. Hugo, por favor. A voz de Rosalva agora era pura súplica. Não faça isso. Não me faça sentir como se eu fosse uma pessoa ruim. Eu só queria passar um tempo com a minha família. A senhora podia passar um tempo conosco sem se mudar para cá? Disse Hugo com firmeza. Podia nos visitar nos fins de semana, podíamos sair para comer juntos. Mas isso. Ele apontou para as malas, a bagunça, a tensão no ar. Isso não é uma visita, é uma invasão. As palavras que eu tinha dito antes agora saíam da boca do próprio filho dela. E doíam mais vindo dele. Ângela se adiantou, o rosto vermelho de raiva. Eu não posso acreditar que você está nos expulsando por causa desta mulher, sua própria família, Hugo. As pessoas que estiveram lá quando você nasceu. Quando cresceu, quando você precisou de nós. E sou grato por isso, disse Hugo, olhando para ela. Mas Manuela é minha esposa, é minha família agora também. E vocês a trataram como se fosse uma empregada na própria casa dela. Como esperavam que eu reagisse quando finalmente abriu os olhos? Você não abriu os olhos, cuspiu Marta. Fizeram uma lavagem cerebral em você. Essa velha, ela me apontou com desprezo, veio aqui causar problemas porque não suporta que a filha tenha uma vida própria. Dei um passo em direção a ela. Cuidado com o que você diz, menina. Eu vim aqui porque encontrei minha filha chorando na cozinha da própria casa, exausta, humilhada, tratada pior do que um cachorro. E se isso lhe parece causar problemas, então você não tem ideia do que significa família. Aline, tem razão, disse uma voz que não esperávamos ouvir. O pai de Hugo, que tinha ficado calado esse tempo todo, finalmente falou. Rosalva, o que fizemos está errado. Eu soube desde o início, mas não disse nada porque nunca digo nada. Mas desta vez, não posso ficar calado. Rosalva virou-se para o marido com uma expressão de choque. Você também? Meu próprio marido vai ficar contra mim? Não estou contra você, disse ele com a voz cansada. Estou contra o que fizemos. Nos aproveitamos da bondade da Manuela. Eu a vi trabalhar como escrava nestes dias, e não fiz nada para impedir, e tenho vergonha disso. Houve um momento de silêncio absoluto. Rosalva olhava para o marido como se não o reconhecesse. Os filhos olhavam para ela, esperando que dissesse algo, que os defendesse, que transformasse aquilo de alguma forma na culpa de todos os outros. Mas pela primeira vez, Rosalva não tinha palavras. O arsenal de manipulação dela, as táticas de culpa, as estratégias de vitimização, tudo tinha falhado. Ela estava sendo confrontada não apenas por estranhos, mas pelo próprio filho e pelo próprio marido. Terminem de arrumar as malas, disse Hugo finalmente. A voz dele firme, apesar da dor visível nos olhos. Vocês podem ficar no meu apartamento velho. Ainda tenho as chaves. Fica na capital, tem 2 quartos. Não é grande, mas é suficiente até que encontrem outro lugar. Eu não vou a lugar nenhum, disse Rosalva, endireitando as costas, tentando recuperar um pouco de dignidade. Se nós formos, você vem conosco, Hugo. Hugo! Essa é a única opção. Olhei para Hugo, esperando. Aquele era o momento da verdade. O momento em que ele teria que escolher realmente entre a manipulação da mãe e o respeito pela esposa. Hugo olhou para a mãe, depois para Manuela, que estava ao meu lado, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas com a cabeça erguida. Eu podia ver a batalha interna no rosto dele. Anos de condicionamento contra o que ele sabia que era o certo. Não, mãe,
disse ele finalmente. Eu fico aqui com minha esposa na casa dela, onde eu deveria ter ficado todo esse tempo, defendendo-a em vez de permitir que a tratassem assim. Rosalva ofegou como se tivesse levado um tapa. Os olhos se encheram de lágrimas, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de raiva, de impotência, de saber que tinha perdido o controle que tinha sobre o filho durante 45 anos. Você vai se arrepender disso, disse com a voz trêmula. Quando ela te decepcionar, quando este casamento fracassar como o primeiro, você vai se arrepender de ter escolhido uma estranha em vez do seu próprio sangue. Manuela não é uma estranha, disse Hugo com uma firmeza que eu não tinha ouvido antes. É minha esposa, e se este casamento falhar, será porque eu não a protegi quando devia, não porque ela não valia a pena. Rosalva olhou para todos nós com uma mistura de dor e fúria que parecia consumi-la por dentro. Por um momento, pensei que ela ia continuar discutindo, que ia lançar mais acusações, mais manipulações, mas algo na expressão de Hugo, na firmeza da postura dele, a fez entender que aquela batalha estava perdida. Está bem, disse finalmente, com a voz gelada. Nós vamos, mas não esperem que eu volte a dirigir a palavra a vocês. Nem a você, Hugo, nem a você, Manuela. Vocês decidiram o caminho de vocês, agora terão que viver com as consequências. Ela se virou e marchou para o quarto principal para terminar de arrumar as malas. Ângela e Marta a seguiram, lançando-nos olhares de ódio puro. Rubens, a esposa e os filhos arrumaram as coisas deles apressadamente, murmurando entre eles sobre a ingratidão e a falta de respeito. O pai de Hugo ficou um momento a mais. Aproximou-se de Manuela e pôs a mão no ombro dela. Me desculpe, disse simplesmente. Eu devia ter falado algo antes. Devia ter defendido você. Manuela assentiu, incapaz de falar por causa das lágrimas que agora caíam livremente. Ele assentiu também e saiu para ajudar a carregar as malas para o carro. Hugo desabou no sofá, a cabeça entre as mãos. Eu podia ver como ele tremia, processando tudo o que tinha acabado de acontecer. Ele tinha desafiado a mãe pela primeira vez na vida e, embora tivesse feito o certo, era claro que aquilo estava custando cada fibra do ser dele. Aproximei-me de Manuela e a abracei. Ela se agarrou a mim como se eu fosse o salva-vidas dela, soluçando contra o meu ombro. Não eram lágrimas de tristeza, não completamente. Eram lágrimas de alívio, de libertação, de anos de aguentar em silêncio, finalmente chegando ao fim. Os 30 minutos seguintes foram um caos organizado. Malas sendo arrastadas, caixas sendo carregadas, crianças chorando porque não queriam ir embora. Rosalva se movia pela casa com a dignidade ferida de uma rainha destronada, recolhendo cada pequena coisa que lhe pertencia, como se cada objeto fosse uma prova da injustiça que tinha sofrido. Em um momento, Ângela tentou levar um abajur decorativo da sala. Esse abajur fica aqui, falei com a voz firme. Eu comprei, mentiu Ângela, descaradamente. Não, eu comprei, disse Manuela, levantando a voz pela primeira vez. Faz 8 meses, naquela loja de antiguidades no centro. Custou R$10 e paguei em dinheiro. Posso mostrar o recibo, se quiser. Ângela largou o abajur com fúria e saiu de casa sem dizer mais uma palavra. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, todas as malas estavam nos carros. Havia 2 veículos estacionados do lado de fora, o carro de Rosalva e a caminhonete de Rubens. As crianças já estavam presas nos assentos, ainda chorando e perguntando por que tinham que ir embora. Rosalva saiu de casa pela última vez, carregando a bolsa de mão. Parou na soleira da porta, olhando para nós 3, com uma expressão que tentava ser de desprezo, mas que não podia ocultar completamente a dor. Hugo, disse com a voz que tremia ligeiramente. Última chance. Venha conosco. Não permita que estas mulheres destruam nossa família. Hugo, que estava parado ao lado de Manuela, com o braço em volta dela, negou com a cabeça lentamente. Eu já tomei minha decisão, mãe. Meu lugar é aqui. Rosalva apertou os lábios em uma linha fina. Então, que assim seja. Mas quando você perceber o seu erro, quando vir que escolheu mal, não venha me procurar. Esta porta se fecha hoje e não se abre mais. Essa é
é sua escolha, disse Hugo com a voz calma, mas firme. Eu só estou escolhendo minha esposa. A senhora é quem está transformando isso em uma guerra. Rosalva não respondeu, simplesmente se virou e caminhou em direção ao carro com a coluna reta e a cabeça erguida. Ângela e Marta entraram no carro com ela. Rubens, a esposa e os filhos entraram na caminhonete. O pai de Hugo foi o último a entrar, dando-nos um último olhar de desculpas antes de fechar a porta do carro. Os motores ligaram. Os carros começaram a se mover lentamente pela estrada de terra em direção ao portão. Manuela, Hugo e eu ficamos parados na varanda, vendo-os se afastar. Ninguém falou, apenas ouvimos o ranger dos pneus sobre o cascalho, o som dos motores e depois o silêncio quando finalmente desapareceram de vista. Manuela foi a primeira a se mover. Virou-se para Hugo e o abraçou forte, soluçando contra o peito dele. Ele abraçou de volta, as próprias lágrimas finalmente caindo. Me desculpe, sussurrava Hugo, repetidamente. Me desculpe tanto, Manuela. Eu devia ter ouvido você. Eu devia ter defendido você desde o início. Me desculpe. Ela não podia responder, apenas chorava e se agarrava a ele, como se tivesse medo que ele fosse embora também. Eu os deixei ter o momento deles. Fiquei parada na varanda, olhando para a estrada vazia, sentindo o peso de tudo o que tinha acabado de acontecer. Eu não me sentia vitoriosa, não me sentia feliz, apenas me sentia cansada, aliviada e esperançosa de que talvez, só talvez, aquilo marcaria um novo começo para minha filha. Depois de vários minutos, aproximei-me deles e pus a mão no ombro de Manuela. Vocês estão bem? Perguntei suavemente. Manuela assentiu, limpando o rosto. Sim, mãe, acho que sim. Hugo olhou para mim com os olhos vermelhos. Aline, eu não sei o que dizer. Você estava certa, em tudo, e eu fui um covarde. Você não foi um covarde, falei honestamente. Você estava preso entre duas lealdades. Isso não é fácil para ninguém. O importante é que você finalmente tomou a decisão certa. Você acha que eu fiz o certo? Perguntou com a voz insegura. É minha mãe, minha família. Sua família é a Manuela agora, falei firmemente. E sim, você fez o certo. Uma mãe que ama de verdade nunca colocaria você na posição de ter que escolher entre ela e a sua felicidade. Ela forçou você a escolher, não você. Ele assentiu lentamente, processando minhas palavras. Vai levar tempo, disse, para me reconciliar com tudo isso, com o que aconteceu. Eu sei, falei, e está tudo bem. Tire o tempo que precisar, mas enquanto isso, cuide da sua esposa. Ela precisa de você agora mais do que nunca. Eu vou cuidar, prometeu, olhando para Manuela com uma ternura que me deu esperança. Eu prometo a você, Manuela, nunca mais vou deixar alguém tratar você assim. Nunca mais vou ignorar quando você me disser que algo está errado. Manuela olhou nos olhos dele. De verdade, disse ele, pegando o rosto dela entre as mãos. Você é a coisa mais importante na minha vida, e eu devia ter demonstrado isso desde o início. Eles se beijaram, um beijo cheio de desculpas e promessas. E eu, sentindo que meu trabalho ali estava feito, comecei a caminhar em direção à minha caminhonete. Você já vai, mãe? Perguntou Manuela, separando-se de Hugo. Vocês precisam de tempo a sós. Falei. Para conversar, para curar, para recomeçar. Mas você vem amanhã? Perguntou com a voz baixa, ainda precisando da minha presença. Do meu apoio. Eu venho quando você precisar de mim, falei, sorrindo. Mas por enquanto esta é a sua casa, o seu espaço, a sua vida, e você precisa vivê-la sem que sua mãe esteja vigiando cada passo. Ela assentiu, compreendendo, mas vi o brilho das lágrimas nos olhos dela. Obrigada, mãe, por tudo. Por me defender, por não deixar que eu me perdesse. Eu nunca vou deixar que você se perca, falei, abraçando-a uma última vez. É isso que as mães fazem. Estamos lá nos momentos mais escuros, lembrando às nossas filhas quem elas realmente são. Entrei na minha caminhonete e liguei o motor. Antes de sair, baixei a janela e olhei para eles uma última vez. Hugo, falei, chamando a atenção dele. Cuide bem dela, porque se eu voltar a encontrá-la chorando naquela cozinha, da próxima vez, eu não só vou expulsar sua família, como vou expulsar você também.
Eu não estava brincando, e ele sabia disso. Assentiu solenemente. Não vai acontecer de novo, você tem a minha palavra. Que bom! Liguei a caminhonete e comecei a dirigir pela estrada de terra. No espelho retrovisor, eu podia vê-los parados juntos na varanda, abraçados, me vendo ir embora. Pareciam pequenos à distância, frágeis, mas também unidos de uma forma que não tinham estado antes. Dirigi de volta para a capital com a mente cheia de tudo o que tinha acontecido. As mãos tremiam ligeiramente sobre o volante, não de medo, mas da adrenalina que ainda corria nas minhas veias. Eu tinha enfrentado Rosalva e toda a família dela. Tinha defendido minha filha de uma forma que nunca pensei que teria que fazer de novo. E, embora me sentisse exausta, também me sentia viva de uma forma que não experimentava há anos. Quando cheguei ao meu apartamento na capital, já era quase noite. As luzes da rua começavam a se acender e eu podia ouvir o som familiar do trânsito, as vozes dos vizinhos, a vida urbana que tinha sido meu lar por tanto tempo. Preparei um chá de camomila e me sentei na minha poltrona favorita, aquela que tinha comprado há 20 anos e que conhecia cada curva do meu corpo cansado. Meu telefone tocou. Era a Manuela. Mãe! A voz dela soava diferente, mais leve, mais livre. Você chegou bem? Sim, meu amor. Estou em casa, tomando chá. Hugo e eu estivemos conversando, disse ela. Realmente conversando pela primeira vez em semanas. Ele me pediu perdão por tudo, por não me ouvir, por não me defender, por deixar a família dele me tratar assim. E o que você disse a ele? Eu disse que o perdoava, mas que as coisas tinham que mudar, que se fôssemos continuar juntos, eu precisava saber que ele estaria do meu lado quando importasse, que eu não podia voltar a me sentir sozinha no meu próprio casamento. E o que ele disse? Ele chorou, mãe, chorou de verdade. Disse que se sentia envergonhado de si mesmo, de como deixou as coisas chegarem tão longe, que ele tinha sido tão programado para obedecer à mãe, que não percebeu que estava traindo a ex-esposa no processo. Senti meu peito se aliviar um pouco. Talvez Hugo realmente tivesse aprendido algo com tudo aquilo. Talvez aquele casamento tivesse uma chance, afinal. Fico feliz, meu amor. Nós vamos limpar a casa juntos, continuou Manuela. A casa toda. Trocar os lençóis, lavar tudo que eles tocaram, reorganizar os espaços. Hugo diz que quer que a casa volte a ser nossa, não uma lembrança do que aconteceu. Essa é uma boa ideia, falei. Às vezes, precisamos limpar fisicamente um espaço para poder curar emocionalmente. Mãe, a voz dela ficou mais suave, mais vulnerável. Você acha que sou uma pessoa ruim por ter expulsado a família do Hugo? Não, respondi sem hesitar. Você é uma mulher que finalmente defendeu o seu direito de viver com dignidade na sua própria casa. Isso não faz de você uma pessoa ruim, faz você forte. A mãe dele disse coisas horríveis antes de ir embora. Disse que eu tinha destruído a família deles, que eu era uma manipuladora, que Hugo ia se arrepender de ter me escolhido. Essas são as palavras de uma mulher que perdeu o controle. Falei com firmeza. Não tem nada a ver com você e tudo a ver com ela. Rosalva está acostumada a manipular o filho, a ter poder sobre ele. Quando você e eu a enfrentamos, esse poder desapareceu e isso a aterroriza. Você acha que Hugo pode me perdoar algum dia? Quer dizer, se o relacionamento dele com a mãe ficar arruinado por causa disso? Manuela, a interrompi. Escute-me bem, você não arruinou nada. Rosalva arruinou a própria relação com o filho ao colocá-lo em uma posição impossível. Uma boa mãe quer ver o filho feliz, mesmo que isso signifique dar um passo para trás. Ela não fez isso. Ela escolheu controle em vez de amor. Essas são as consequências das ações dela, não das suas. Ouvia respirar do outro lado da linha, processando minhas palavras. Obrigada, mãe, por ter vindo hoje, por não me deixar sozinha. Eu nunca vou deixar você sozinha, prometi. Mas agora preciso que você seja forte, que se mantenha firme nos seus limites, porque Rosalva vai tentar voltar, vai ligar para Hugo, vai se fazer de vítima, vai tentar manipulá-lo para que se sinta culpado. E quando isso acontecer, vocês dois precisam estar unidos. Nós estaremos, disse Manuela com uma determinação que me encheu de orgulho. Hugo me prometeu que não vai permitir que a mãe o manipule outra vez. Diz que vai estabelecer limites claros. Eles podem se ver, mas em lugares neutros e por períodos curtos. Nunca mais morando conosco, nunca mais invasões de surpresa. Parece justo, falei.
Hugo tem o direito de ter um relacionamento com a mãe, se desejar, mas essa relação não pode custar a sua paz mental. Conversamos por quase 1 hora e a mais. Ela me contou como tinham encontrado coisas escondidas por toda a casa, pertences da família Ferraz, que tinham deixado intencionalmente para ter desculpa para voltar. Um cachecol de Rosalva no armário, brinquedos das crianças debaixo do sofá, a escova de dentes de Ângela ainda no banheiro. Eu vou embalar tudo e mandar para ela, disse Manuela. Eu não quero nada deles aqui. Quando finalmente desligamos, fiquei sentada na minha poltrona por um bom tempo, olhando pela janela as luzes da cidade. Pensei na minha própria mãe, que tinha morrido havia 30 anos. Perguntei-me se ela teria se sentido orgulhosa do que eu tinha feito hoje, de como tinha defendido minha filha. Eu acho que sim. Acho que ela entenderia que, às vezes, o amor significa ser feroz, significa enfrentar dragões, significa dizer não quando todos esperam que você diga sim. Os dias seguintes foram tranquilos. Manuela me ligava toda noite para me contar como as coisas estavam indo. Ela e Hugo estavam trabalhando no casamento, conversando de verdade pela primeira vez sobre expectativas, limites, família. Estavam indo à terapia de casal, algo que Manuela tinha sugerido, e Hugo tinha aceitado sem resistência. O terapeuta diz que Hugo tem o que chamam de emaranhamento com a mãe. Explicou Manuela em uma das nossas chamadas, que ele nunca desenvolveu limites saudáveis entre ele e ela, que por isso é tão difícil dizer não. E o que Hugo diz sobre isso? Diz que faz sentido, que sempre sentiu que tinha que agradar a mãe para ser um bom filho, que a ideia de decepcioná-la o aterrorizava mais do que qualquer outra coisa. Pelo menos ele está reconhecendo, falei. Esse é o primeiro passo. 1 semana depois do incidente, Rosalva começou a ligar. Primeiro ligou diretamente para Hugo, mas ele não atendeu. Depois começou a mandar mensagens de texto, cada uma mais manipuladora do que a anterior. Manuela me lia algumas. Seu pai está doente do coração por sua culpa. Não consigo dormir, pensando em como meu próprio filho me traiu. Espero que você seja feliz, sabendo que destruiu sua mãe. Como Hugo está respondendo? Perguntei. Não está respondendo, disse Manuela com satisfação. O terapeuta disse a ele para não responder à manipulação, para só responder quando ela pudesse falar, sem tentar fazê-lo se sentir culpado. Até agora, ela não conseguiu. Bom, falei, manter os limites é o mais difícil, especialmente no início, mas fica mais fácil com o tempo. 2 semanas depois, recebi meu próprio telefonema de Rosalva. Era tarde da noite, quase 10 horas. Aline. A voz dela soava diferente, mais suave, mais vulnerável. Preciso falar com você. Sobre o quê? Perguntei com cautela. Sobre o que aconteceu, sobre meu filho. Sobre tudo. Havia algo no tom dela que me fez duvidar. Não soava como a mulher manipuladora e furiosa que tinha saído daquela casa 2 semanas antes. Soava cansada, talvez até arrependida. Está bem, falei, finalmente. Fale. Eu não percebi. Começou, a voz dela tremendo ligeiramente. Não percebi o que estava fazendo, como estava tratando Manuela. Na minha cabeça, eu só estava sendo parte da família, ajudando, estando presente, mas meu marido me fez ver que não era assim, que eu estava sendo abusiva. Completei quando ela não conseguiu dizer a palavra. Silêncio. Depois, um som que parecia um soluço abafado. Sim, admitiu finalmente. Abusiva. Essa palavra tem me perseguido. Nunca pensei que seria o tipo de pessoa que faria alguém se sentir dessa maneira. Mas você fez, falei, sem suavizar minhas palavras. Você transformou a casa de Manuela na prisão dela. Tratou-a como empregada e quando ela tentou se defender, você a fez sentir que era ela quem estava errada. Eu sei, disse Rosalva, a voz embargada. Eu sei agora e não sei como consertar. Hugo não atende minhas ligações. Manuela provavelmente me odeia e eu só quero meu filho de volta. Então, comece por respeitar os limites dele. Falei com firmeza. Pare de ligar 20 vezes por dia. Pare de mandar mensagens tentando fazê-lo se sentir culpado. Pare de fazer com que isso seja sobre você e sua dor e comece a reconhecer a dor que você causou. Mas é que me dói, disse Rosalva com a voz embargada. Dói não poder falar com meu filho. Dói saber que eu o perdi.
Você não o perdeu, respondi, mas vai perder se continuar fazendo o mesmo. Hugo precisa de espaço, precisa de tempo para curar e fortalecer o casamento. E se você realmente o ama, vai dar esse tempo a ele, sem condições. E se ele nunca me perdoar? Então, você terá que viver com as consequências das suas ações. Falei sem piedade. Assim como Manuela teve que viver com as consequências dos seus abusos por 2 semanas. Assim como Hugo agora tem que viver com a culpa de não tê-la defendido antes. Houve um longo silêncio. Eu podia ouvir a respiração dela entrecortada, os soluços contidos. O que devo fazer? Perguntou finalmente. Como eu conserto isso? Comece por escrever uma carta a ele, sugeri. Não uma mensagem de texto, não uma ligação. Uma carta de verdade, onde você assuma a responsabilidade pelas suas ações, sem desculpas, sem justificativas, onde você reconheça especificamente o que fez de errado e como isso afetou a Manuela. E depois, você dá a ele espaço para que ele decida se quer responder ou não. E se ele não responder, então você respeita o silêncio dele e continua trabalhando em si mesma, em entender por que você fez o que fez, para que nunca mais volte a fazer o mesmo. Está bem, disse Rosalva com a voz baixa. Eu vou fazer isso. Vou escrever a carta. Rosalva, falei antes de desligar. Mais uma coisa. Se isso for outra manipulação, se você estiver tentando encontrar uma forma de voltar a ter controle sobre Hugo, eu a advirto agora. Não vai funcionar. Manuela e eu estamos vigiando e não vamos permitir que você volte a machucá-lo. Não é manipulação, disse rapidamente. Eu prometo, eu só quero meu filho de volta e se isso significa mudar, então eu vou mudar. Desliguei o telefone sem saber se devia acreditar nela ou não. O tempo diria. Manipuladores podem fingir arrependimento, mas não conseguem sustentá-lo por muito tempo. Eventualmente, as verdadeiras cores deles voltam a aparecer. 1 mês depois de todo o incidente, Manuela me convidou para almoçar no sítio. Quando cheguei, quase não reconheci o lugar. Tinham plantado flores novas no jardim. As paredes estavam recém-pintadas de um amarelo suave. Havia cortinas novas nas janelas, uma mesa nova na sala de jantar e a casa inteira cheirava a limpeza e a recomeço. Gostou? Perguntou Manuela com um sorriso brilhante que eu não via no rosto dela havia meses. Hugo e eu estivemos reformando cada canto. Queríamos que parecesse um lugar novo, sem lembranças do que aconteceu. Está lindo, falei honestamente. Parece um lar de verdade. Hugo saiu da cozinha com uma bandeja de limonada. Ele parecia diferente também, mais relaxado, mais presente. Ele me cumprimentou com um abraço sincero. Aline, obrigado por ter vindo. Manuela estava animada para mostrar tudo. Sentamo-nos no jardim, sob a sombra da goiabeira. Manuela me contou sobre os planos de começar o negócio de doces e bolos em casa, algo que sempre tinha sonhado, mas nunca tinha tido a coragem de tentar. Hugo tinha construído um pequeno forno adicional na cozinha, especificamente para ela. E sua mãe? Perguntei, eventualmente a pergunta que tinha pairado no ar. Hugo suspirou. Ela mandou a carta que você sugeriu. Foi difícil de ler. Reconheceu tudo sem desculpas. Pediu desculpas especificamente a Manuela por cada coisa que fez e disse que entendia se não quiséssemos ter contato com ela. E o que vocês decidiram? Nós respondemos, disse Manuela. Dissemos que agradecíamos as desculpas, mas que precisávamos de tempo. Que quando estivéssemos prontos poderíamos nos ver em um lugar neutro, por períodos curtos, mas que ela nunca mais seria bem-vinda na nossa casa, a menos que demonstrasse com ações, não só com palavras, que tinha mudado. E ela aceitou? Sim, disse Hugo. Disse que esperaria o tempo que fosse necessário, que faria o que fosse preciso para reconstruir a confiança. Vamos ver, falei com ceticismo. O tempo dirá se ela é sincera. Eu sei, assentiu Hugo. Por isso não temos pressa. Manuela é minha prioridade agora. E se minha mãe não puder respeitar isso, então terá que viver com as consequências. Passamos a tarde comendo, rindo, compartilhando histórias. Era-se a primeira vez em muito tempo que eu via Manuela verdadeiramente feliz, verdadeiramente em paz. E ver o Hugo olhando para ela com aquele amor protetor, com aquela atenção genuína, me deu esperança de que talvez aquele casamento pudesse sobreviver, afinal.
Quando estava prestes a ir embora, Manuela me deteve na varanda. Mãe, disse ela, pegando minhas mãos entre as dela, eu nunca agradeci você apropriadamente pelo que fez, por ter vindo naquele dia, por me defender quando eu não podia me defender sozinha. Você não precisa agradecer, falei. É isso que as mães fazem, não é? Insistiu. Nem todas as mães fazem isso. Muitas mulheres da sua idade ficariam caladas. Diriam que não é problema delas, que as filhas casadas devem resolver os próprios conflitos. Mas você veio, enfrentou uma família inteira por mim. Arriscou que Hugo me deixasse, arriscou piorar as coisas, mas fez isso de qualquer forma porque sabia que era o certo. Senti lágrimas pinicando nos meus olhos. Você é minha filha. Falei simplesmente. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de tratar você como eles a trataram. Se eu não tivesse intervindo, se tivesse deixado você continuar naquela situação, eu jamais me perdoaria. Nos abraçamos forte, mãe e filha, sobreviventes de tempestades diferentes, mas unidas por um amor inabalável. Eu amo você, mãe, sussurrou Manuela. Eu também te amo, meu amor, sempre. Dirigi de volta para a capital enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranjas e rosas. Pensei em tudo o que tinha acontecido no último mês, em como uma situação que parecia desesperadora tinha encontrado a resolução, e em como minha filha tinha recuperado a voz, a força, o lar. Eu não sabia o que aconteceria com Rosalva, se ela realmente mudaria ou se eventualmente voltaria a mostrar a verdadeira natureza. Mas isso já não importava tanto, porque agora Manuela sabia como se defender, Hugo sabia como protegê-la, e eu sabia que tinha feito o certo. Há momentos na vida em que o amor significa ser amável e paciente, e há momentos em que o amor significa ser feroz e inabalável. Naquele dia no sítio, eu tinha sido ambas as coisas. Tinha sido a mãe que minha filha precisava no momento mais escuro dela. E enquanto dirigia pelas ruas iluminadas da capital, com o som suave do rádio preenchendo o silêncio, eu me permiti sentir algo que não senti há muito tempo. Orgulho. Orgulho de mim mesma, da minha filha, da mulher forte que eu tinha criado. Porque no final do dia, é isso que as mães fazem. Ensinamos as nossas filhas a serem fortes. Mostramos a elas que têm valor, que merecem respeito, que nenhuma relação vale a pena se for às custas da dignidade delas. E quando elas se esquecem dessas lições, quando a vida as atinge tão forte que perdem de vista quem são, nós estamos lá para lembrá-las. Estamos lá para dizer, levante-se, você é mais forte do que pensa e eu vou estar ao seu lado enquanto você luta. Porque é isso que significa ser mãe, não é só dar a vida, é ensinar a viver com dignidade. É mostrar com o exemplo que há batalhas que valem a pena lutar. É ser o escudo quando elas não têm forças para se defender e ser o espelho que lhes lembra quem elas realmente são quando o mundo tenta fazê-las esquecer. Cheguei ao meu apartamento naquela noite sentindo o peso dos meus 70 anos, mas também sentindo algo mais jovem, mais vital. Eu tinha gasto quase todas as minhas economias naquele sítio. Tinha arriscado meu relacionamento com o marido da minha filha. Tinha enfrentado uma família inteira sem medo e faria tudo de novo sem hesitar por um segundo. Porque aquela casa, aquele sítio que comprei com o dinheiro de uma vida inteira de trabalho, não era só uma propriedade, era um símbolo de independência, de segurança, da capacidade de uma mulher de ter algo que ninguém possa tirar dela. E quando essa segurança foi ameaçada, quando esse refúgio se transformou em prisão, eu fiz o que qualquer mãe faria pela filha. Eu devolvi o lar dela, devolvi a voz dela, devolvi a vida dela e no processo ensinei a lição mais importante de todas. Que não importa a idade que você tenha, não importa quantas vezes você tenha caído, você sempre tem o direito e o poder de se levantar e dizer chega. Naquela noite, antes de dormir, recebi uma última mensagem de Manuela. Era uma foto dela e de Hugo no jardim, abraçados, sorrindo genuinamente. E debaixo da foto, apenas 3 palavras. Obrigada por tudo. Eu sorri, guardei o telefone e fechei os olhos, sabendo que minha filha finalmente estava bem, que a casa dela era realmente dela, que a vida dela lhe pertencia.
e que se alguma vez voltasse a precisar de mim, eu estaria lá em 5 minutos, pronta para lutar de novo. Porque é isso que as mães fazem. Não desistimos, não recuamos e nunca jamais deixamos que ninguém machuque as nossas filhas sem consequências. Nunca.